Caríssimos, é assim que inicia a carta. Então, nós somos caros para Deus, para o apóstolo. Amemo-nos uns aos outros. O que ele vai falar aqui do amor? Amor que é uma decisão, dar a vida uns pelos outros, até por aqueles que nos perseguem e caluniam. Dar a vida é. Porque o amor, esse que eu estou dizendo de dar a vida, vem de Deus. Não, nem todo amor vem de Deus. Esse amor, só um sentimento da humanidade, não vem de Deus. Mas o amor que vem de Deus morre na cruz e ressuscita e nos ensina a dar a vida uns pelos outros. O amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Só conhece a Deus quem ama, no sentido de dar a vida pelo outro. E quem não dá a vida pelo outro, conhece a Deus? Não. E quem pensa que amor é só um sentimento, um ato do sentimento, conhece a Deus? Não. Tá? E quem não vive esse mistério da cruz e ressurreição, conhece a Deus? Não. Porque não conhece o Cristo. Vai conhecer a Deus de que jeito? Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Conhecer na cultura judaica, na cultura hebraica, significa um relacionamento pessoal. É a mesma raiz da relação sexual. Não que ninguém vai ter relação sexual com Deus, mas tem uma experiência. Quem nunca teve uma experiência do amor de Deus não sabe o que é o amor de Deus. Como é que eu posso ter essa tal experiência de Deus? Hoje já. Peça aí um grande perdão a Deus de todo o seu pecado. E comungue espiritualmente. Você vai sentir uma grande paz. Essa paz que a gente sente quando se aproxima de Deus é a experiência de Deus. A fé é outra experiência de Deus. A esperança é outra experiência de Deus. O amor, caridade, dar a vida pelo outro é outra experiência de Deus. Tudo isso só aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus. Pois Deus é o amor, é a entrega total. Então, se ele é o amor cristão, espiritual, nesse sentido de dar a vida pelo outro, decisório, se ele é o amor, só aquele que ama assim conhece ele. Senão não conhece. Não é só um ato da intelectualidade, não. Isso aqui é vivencial. Eu tenho que dar a vida pelo outro, por Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Como? Ele enviou o seu Filho único. Quem é o amor de Deus? De Cristo. O amor de Deus é o Filho dele, por excelência. É o Espírito Santo que fez gerar o Cristo no seio de Maria, que deu a vida por nós. Esse é o amor de Deus? Esse é o amor de Deus manifestado, que é um com Deus, é o mistério da Trindade, que se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único, só tem um. Maria tem outro filho? Não. Yahida, unigênito, único, gerado por Deus, Cristo. Teve outro irmão? Não. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. O Filho dele deu a nós o que? Vida eterna. Não foi só essa vida terrena aqui não, que tem um grande valor, porque eu tenho que decidir o que eu quero. Mas essa vida aqui, depois dessa vida aqui, iniciando aqui, ele me deu a vida eterna com Cristo, com o Filho dele. Essa vida aqui tem um grande valor? Tem. Qual é o valor? Eu vou decidir o que eu quero aqui. Eu quero seguir a Deus? Eu quero então vida eterna. Eu não quero seguir a Deus então. Vida eterna sem Deus, inferno. Então esse é o valor dessa vida aqui. E quando é que eu digo que eu sigo a Deus? Seguindo a Deus aqui. Seguindo a lei dele aqui, lutando por essa lei, sendo justo, honesto, bom, misericordioso com os outros, justo. Para que tenhamos vida por meio de toda a vida vem de Cristo, porque ele é o autor da vida, ele criou tudo nele. E não só a vida terrena, a vida eterna vem dele. Qual é a vida eterna em João? Acreditar nele e seguir aquilo que ele ensinou. Nisso consiste o amor. Bora entender o que é o amor, que não é o sentimento que eu estou dizendo. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou. Então, a primeira realidade do amor qual é?
é que não fui eu que amei a Deus primeiro, porque eu nasci com pecado. Foi Ele que me amou primeiro, nos dando seu Filho e tirando o meu pecado e o seu pecado. Esse é o verdadeiro amor. Qual é? Dar a vida pelo outro. O Cristo que deu a vida por nós quando eu era ainda um pecador. Esse é o verdadeiro amor. O Filho de Deus que deu a vida por mim. O que eu tenho que fazer? Aceitar o Filho de Deus, acreditar nele. E não viver a vida de pecado, renunciar ao pecado. Porque aí eu vou me assemelhar a ele, vou ser igual a ele, como irmão dele, na graça dele. Graça que vem pelo sacramento da Igreja Católica. Uma coisa leva a outra. Mas o amor é dar a vida pelo outro, por Deus. Então, antes que eu pudesse amar, antes que eu amasse, Deus me amou, dando o Filho dele por mim, tirando o meu pecado. Foi ele que nos amou e enviou o seu Filho, enquanto vítima de reparação pelos nossos pecados. É o que está escrito aqui. Caríssimo, se Deus nos amou assim, aí agora entra nós. Então, primeiro Deus nos amou. Aqui é um tratado sobre o amor de Deus. Primeira coisa que eu tenho que entender o que é: Deus me amou antes que eu pudesse amar. Deus me amou antes. Então, o amor vem dele. É um amor que parte dele. Tá? E se Deus nos amou assim, nós devemos nos amar uns aos outros. Aí entra nós. Qual foi o amor dele? Deu a vida por nós. Qual é o amor que eu tenho que fazer? Dar a vida pelos outros. Então, ele que deu a vida por nós, quer que a gente dê a vida uns pelos outros. Então aqui está o cerne do amor cristão católico. Não fui eu que amei a Deus primeiro, foi ele que me amou. E segundo, eu tenho que dar a minha vida pelos outros, porque Deus deu a sua vida por mim. Esse é o verdadeiro amor? O amor cristão? O amor católico? Ele me amou primeiro e quer que eu ame do jeito que ele amou, como? Dando a vida pelos outros. Aqui está todo o tratado do amor de Deus, que não é um sentimento humano. Porque o Cristo na cruz sentia muita angústia, medo, pavor e continuou até o fim. Então não é um sentimento, é uma decisão. Nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém nunca viu a Deus. Quem foi que viu a Deus aí? Ninguém. Mas ele se revelou a nós. Eu não vi ele, não amei a ele primeiro. Ele que se revelou e me amou primeiro. Ninguém nunca viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor plenamente realizado entre nós. Ninguém nunca viu a Deus. Mas se eu amar do jeito que ele está ensinando, se eu der a vida pelos outros, eu vou ver a Deus. É isso que ele está dizendo. Eu nunca vi a Deus, nem eu, mas dê a sua vida pelos outros, você vai ver a Deus. Ou aqui, uma vida de graça, de paz, de concórdia, misericórdia. Ou no céu, porque quem dá a vida pelos outros na terra, ressuscita com Deus, chega ao céu, em Deus. Então, quem vive de Deus, morre em Deus, ressuscita com Deus. Quem vive sem Deus, não. Quem amou como Deus ensinou, quem amou dando a vida pelos outros, ressuscita em Deus, vive a vida de Deus. Quem deu a vida por Deus, vive a vida de Deus. E quem não deu a vida, não vive. É tudo muito claro. Eu quero ressuscitar, então ame. Dê a vida pelos outros. Na sua vocação, casado, solteiro, sacerdote ou não. A prova de que, então, quem faz isso, Deus permanece nele, fica nele, não sai dele, numa vida de graça e de redenção, salvação e santificação. É santo quem vive assim, na graça do Espírito Santo, dando a vida pelo outro, no sacramento da Igreja Católica. Se nos amamos uns aos outros, dando a vida um pelo outro, Deus fica conosco, não sai. Vida de graça, na graça, santidade, santificação. E seu amor é plenamente realizado. Não sai, é eterno. Amor, então esse amor eterno, ele fica em nós. Quando eu dou a vida pelo outro, ele fica em nós, permanece em nós. Não sai, continuará até no céu em nós. E a morte será um complemento, é a entrada no reino de Deus. Não tem morte eterna para quem
dar a vida pelo outro. Não tem temor, não tem nada. Será a vida eterna, a continuação da vida na terra. Será a vida eterna no céu para quem deu a vida pelo outro. Não tem morte. Seu amor plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos em Deus e Ele em nós é que Ele nos deu o Espírito Santo. Qual é a garantia que eu vou continuar em Deus e que Ele vai continuar em nós, em mim? É o Espírito Santo, a graça dele. Como é que ele se realiza hoje na Igreja Católica? Através de quê? Dos sacramentos. Quando o sacerdote perdoa, é pelo Espírito Santo. Quando ele batiza, é pelo Espírito Santo. Eucaristia, o que é? Espírito Santo. Que é a Trindade, porque na verdade onde está o Espírito está o Pai e o Filho. Onde está o Filho está o Pai e o Espírito. Onde está o Pai está o Filho e o Espírito. É o mistério da Trindade. Mas hoje se concretiza e realiza na Igreja Católica através de quem? Do Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 11. Leia. Que Ele nos deu no seu Espírito, que entrou em nós no dia do nosso batismo. E nós vimos e damos testemunho. O que é dar testemunho? Dar a vida por de novo, retorna. Essa carta de João aqui, o pensamento de João é cíclico. Ele diz uma coisa e retorna a dizer. E nós vimos quem vê a Deus, que tem um coração purificado, quando quem dá a vida pelo outro. E damos testemunho de quê? Damos o sangue. Quem são os testemunhas ou as testemunhas de Cristo? Aquele que dão o sangue por Cristo. Em grego, martiria, martírio, martiria. Aquele que dá o sangue por Cristo. E damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho. O Filho enviado pelo Pai. O Pai enviou o Filho no Espírito, fazendo gerar o Filho no seio de Maria, a mãe. É o mistério da Trindade da mãe. Um filho não nasce sem mãe. Nem sem pai. E o filho aqui nasceu de um pai, de uma mãe e de um Espírito. E da ação geradora do Espírito Santo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, ruios tuteu, Deus permanece com ele e ele com Deus. Então você quer que Deus permaneça em você? Você quer que Deus fique em você? Você quer que Deus entre em você? Não sei, nunca mais quero. Faça, então proclame que Jesus é o Senhor. Proclamar com que? Só com a voz? Não. Proclame com a vida, como siga o mandamento de Deus. Seja contra essas leis aí, que são contra a lei de Deus. Anuncie a lei de Deus. E siga a lei de Deus, irmão. Tem outro jeito de Deus ficar aí? Não. Tem outra maneira de Deus não sair de nós? Não. Só tem uma coisa, é seguir a lei de Deus. Deus permanece com ele e ele com Deus. Quem segue a lei de Deus, na graça de Deus, na igreja. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco. E acreditamos nele. Assim, se eu ficar com Deus, não é se ficar aí da humanidade, que é uma coisa horrorosa, mas se eu permanecer com Deus, na graça de Deus, com Deus, ele permanece conosco. E assim eu conheço a ele. O que é conhecer? Ter uma experiência com ele, nele. Toda a nossa vida tem que tender a ter uma experiência com Deus. O que é a experiência com Deus? Para nós, católicos, através do sacramento, da oração, da adoração, da caridade fraterna, de ser justo. E acreditar nele. Que é o que João coloca em todo o seu evangelho. Se eu acreditar, já estou salvo. Se eu não acreditar, já estou condenado. Deus é amor. Não essas igrejas aí que estão criando toda hora aí, vendendo feijão, dizendo que Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. O jeito de permanecer em Deus, como é? Dando a vida uns pelos outros. Não tem outro jeito, não. Então, o final da carta, quando ele diz que Deus é amor, Deus é amor, é o Pai, é o Filho, é o Espírito é o amor. Geracional. Para continuar nesse amor, continuar na graça do sacramento da Igreja Católica, para nós católicos. Quem não é católico, toda a graça que chega lá vem através da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é o corpo de Cristo. Toda a graça chega pela cabeça do corpo que é Cristo. É fácil de entender. É só abinar aqui a doutrina de Paulo com a doutrina de João. Qual é a doutrina de Paulo? O corpo de Cristo. De João, Deus é amor.
Esse amor de Deus que vem pela cabeça, que é Cristo, chega até o coração do corpo de Cristo, que é o que é a igreja. E Terezinha lá, nossa paróquia Terezinha, ela queria ser tudo na igreja católica, ser mártir, ser apóstolo, ser testemunho, ser tudo. Aí ela, raciocinando, contemplando o corpo místico de Cristo, entendeu o quê? Cristo é o cabeça do corpo. A cabeça do corpo, quem é? A igreja. Todo o corpo tem o quê? Um coração. Coração como sede, não é só esse órgão aqui não. Então ela diz, no coração da igreja, minha mãe, eu serei tudo, serei o amor. Então, entre todos os dons, qual o que ela pediu a Nosso Senhor? A caridade, o amor. O amor que brota do coração. Coração de quem? De Cristo. Festa de hoje. Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo.